Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais que trazem com credibilidade informação para as suas noites. E eu tenho o privilégio de receber aqui doutora Fernanda Cautela, ela que é cirurgiã bucomaxilofacial, ortodontista e especialista em ROF e cirurgias da face, está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a sua trajetória e as tendências aí da harmonização orofacial. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Eu que estou honrada em estar aqui mais uma vez. Vamos lá, um bate-papo Vamos aqui sim. essa noite. Doutora, a gente sabe que a harmonização não é sobre mudar quem você é, né, mas sobre revelar a sua melhor versão, com equilíbrio, com naturalidade. Nós vivemos uma era de muitos exageros e uma época Sim. recente, né, e agora a gente vê as pessoas como se fosse despertando, acordando e assim, se dando conta do quão estava, assim, pesando a mão, né, esses excessos Sim. de preenchimentos, de procedimentos. Conta pra gente, doutora, como que você visualiza a harmonização orofacial atual e para os próximos aí 5 anos? Então, Paula, na verdade, hoje a gente até escuta falar bastante em desarmonização, né? Muita gente vindo procurar para Verdade. retirar alguns procedimentos que tinham feito. A gente preconiza que a harmonização, na verdade, ela é só para fazer um refinamento, para fazer um realce mesmo do que a gente tem de mais belo, né? Então, não trabalhar com exageros, onde a gente preconiza que o menos é mais. Então, assim, a gente não precisa pensar em exagero como harmonização, e Sim. sim aquele cuidado de trabalhar com cautela mesmo, para que a gente possa, daqui 5 anos, se ver melhor, gerenciado, e não com uma transformação, né, ter transformado e a pessoa nem se reconhecer mais. Com certeza. Você no primeiro episódio disse que com muito orgulho é aquela cirurgiã dentista raiz, né, Sim. que já transitou por diversas especialidades, Sim, inclusive coleciona aí também, especializações, né, no seu currículo. sim. Mas o que que levou você, doutora, a estar hoje voltada para a harmonização orofacial? O que que te chamou a atenção, né? Quando que você percebeu: "É isso que eu quero fazer com excelência, é isso que eu quero continuar fazendo"? Então, na verdade, quando despertei isso mesmo para harmonização, foi em um caso de uma reabilitação oral que eu fiz, bem complexa, onde a Uhum. indicação da paciente era uma ortognática, e eu consegui, junto com ela, né, a gente trabalha de uma maneira juntas, a gente conseguiu mudar aquele cenário. Ela não tinha, condições de fazer uma ortognática pelo momento que ela vivia mesmo, da vida dela, passar por toda a cirurgia, e nós decidimos juntas fazer uma compensação. E quando a gente fez a compensação dela, de uma maneira intraoral, e a gente pôde fazer os refinamentos em alguns pilares estéticos ali, com harmonização e finalizando com um lindo sorriso de um lábio dela, ali a gente conseguiu se emocionar, tanto eu como ela, como a equipe, e ali eu falei: "Não, eu acho que realmente eu consigo agregar muito mais na vida dos meus pacientes com a harmonização". Então foi aí uma virada de Uma chave. experiência com uma Sim, sim, paciente. uma experiência muito boa, inclusive, que é uma amiga hoje, mas foi incrível esse tratamento. Dominar essas outras especialidades te ajudam a aplicar técnicas, né, enriquecendo ali o seu Sim. olhar em relação à estética? Sim, é fundamental, na verdade, né, a gente não começa, pensando na estética, né, quando a gente começa, Uhum. pensando na base, e aí a estética acontece, né. A ortodontia, por exemplo, ela traz pra gente alguns pilares que me ajuda muito hoje. A gente avalia a simetria do paciente, a gente consegue ter um olhar mais crítico, olhando para o paciente, sabendo que ele precisa de um planejamento, e que esse planejamento ele é mais longo, Sim. e isso é um pilar que eu uso na harmonização, porque a harmonização também é uma construção, a gente constrói, né, na harmonização a gente não projeta e já faz tudo em uma consulta só. Na reabilitação oral também, a gente também refina o olhar para a parte estética com um pouquinho mais de cuidado. Então, quando a gente une todas as técnicas, toda essa base, com certeza a gente já está uns pontinhos à frente, né? A gente Ah, consegue caminhar melhor na harmonização. com certeza.
Harmonização natural, né, menos é mais. Hoje fala-se muito em harmonização natural, mas o que que é isso? O que que significa isso na prática, doutora Fernanda? Eu consigo achar que é falar não ao exagero, né, quando a gente Já disse muitos realmente nãos? sim, sim. É quando principalmente a gente sabe a hora de parar, não é verdade, né, porque muitos pacientes eles vêm, e em busca de algo que não precisa, e tá tudo bem ele buscar tudo isso, né, mas, a gente tem que ter essa consciência de saber até onde a gente pode ir, o que a anatomia permite, o que cada individualidade permite em cada tratamento, né. Uhum. Como que você enxerga os excessos que ainda podemos observar, principalmente nas redes sociais, doutora? Na verdade, com bastante preocupação, Paula, Sim, porque, também. eh, e até me atribui bastante responsabilidade, né, porque toda oportunidade que eu tenho, eu procuro falar sobre isso. A gente não pode, se aplicar aos modismos, aos padrões prontos, né, não me cabe como profissional enfiar todo mundo num molde e deixar todo mundo igual, né, o Sim. belo não é isso. O belo é cada um ter sua individualidade, o belo é cada um ter a sua naturalidade. Então, é muito preocupante o que a gente tem visto aí nas redes sociais em relação a esses exageros que existem ainda, infelizmente. Mudou, mas ainda tem muito para mudar, né? Sim, sim. Existe um padrão ideal ou cada rosto conta uma história, doutora? Não, não tem um padrão ideal, na minha Não opinião, tem não. receita de bolo, né? Não, e o que torna a gente belo é exatamente isso, né, Com cada um ter sua certeza. individualidade, cada um ter seu traço, cada um contar a sua história, Sim. com a vida que viveu mesmo, com a vida que vive, né. Então não tem uma receitinha de bolo, não tem um molde pronto. Hum. Como alinhar, doutora? Eu acho que é a parte mais difícil do trabalho, de vocês, é alinhar a expectativa da paciente com a realidade do procedimento. Como que você consegue alinhar isso? Eu inicio sempre com a escuta, Paula. Então, o paciente chega no consultório, a gente sempre vai escutar, entender o que ele está buscando, entender o que ele quer, o que ele idealiza, e aí ali entra o nosso papel de ir com muito cuidado e fazer um planejamento, sempre convidando o paciente a participar disso, para que ele entenda o que convém a ele, o que é permitido para ele, o que é seguro acima de tudo, né? Para Sim. ele. Então eu acredito que na escuta. É a escuta ativa, né, a escuta Sim, atenciosa, ela que vai sim. definir e que vai fazer com que você enxergue a expectativa ou sinta qual é a expectativa desse paciente, mais que isso, né, conseguir também mostrar para ele até onde você pode chegar com sua expertise, com o Exatamente. seu trabalho, né, doutora? Trazer uma realidade, na verdade, né, para ele, não é o que a internet mostra e não é ficar igual a alguém, né, isso não é o que vai deixá-lo Não. bonito, né, muitos chegam querendo: "Eu quero igual", e traz fotos, "Eu quero uma boca Aham, igual quero a essa, eu quero", semelhante, já exato. traz o parâmetro. E não é essa a realidade, né, não é isso que a gente está treinado para fazer, para Você entregar. é uma profissional muito experiente, já tem alguns anos no mercado, né, atua em Goiânia, atua acho que em São Paulo Sim, também, né. Hoje está aqui para nossa alegria em Cuiabá, escolheu estar aqui. sim. Eh, como que você observa, assim, a questão dos erros dos profissionais que se submetem, né, a entrar nessa onda dos exageros, né, harmonizar demais. Como que você observa esses erros, doutora? Verdade, Paula, eu acho que entra a falta do querer cuidar, Sim, né. Eu acho que o profissional se perde ali no meio do caminho, aonde ele deixa de priorizar o que é o importante, que é o cuidado. Nós estamos, falando de estética sim, mas, a estética no sentido de trazer uma boa estima para o paciente, de melhorar, o que o paciente precisa para ele sim, estar bem, consigo mesmo, de estar bem no momento de se olhar no espelho, de fazer pequenas correções, mas não esquecer o básico, o primordial, que é o cuidado. Então, quando a gente se perde no meio do caminho e deixa de olhar o paciente como um ser humano, que ele precisa de ser cuidado, eu acho que aí entra os exageros, o modismo, e aí o profissional acaba se perdendo.
Com certeza. Eu falo que a beleza natural, ela não grita, né, ela sussurra. Exa E isso exige muita técnica, sensibilidade e principalmente, doutora, limites, né. sim, Saber sim, até onde vocês podem ir, né, porque tudo exatamente. que é demais passa, né. Passa. A jornada do cliente, do agendamento ao pós, a gente sabe que não é só ir lá, fazer o procedimento, pronto, né. Existe um acompanhamento, uma manutenção que é realizada, né. Hoje, você cuida muito da experiência, do cliente, doutor, e por que que você acha tão importante ele ter essa experiência, ter essa jornada positiva? Cuido, na verdade, assim, acima de todo esse cuidado de criar toda essa experiência que a gente precisa criar, eu entendo que a gente tem uma ferramenta que é a estética, que é a Sim. harmonização, uma ferramenta que ela é muito importante hoje para nós profissionais, mas hoje nós somos doentes de como a gente precisa ser tratado, de como a gente precisa ser cuidado, né? Uhum. É uma geração que vive muito hoje em internet, que vive muito fechado nos seus ciclos. Então, quando a gente se dispõe a ouvir, a cuidar, a fazer questão de entender o que aquele paciente que te procura precisa, você consegue gerar uma experiência maior. Então, antes mesmo do meu procedimento, eu entendo que a partir da minha avaliação, do meu agendamento, ele precisa já se sentir cuidado, ouvido, ele precisa entender que ele é compreendido no consultório. Então, antes mesmo do procedimento e até mesmo depois do procedimento, eu faço questão de participar de todo o cuidado com ele. Isso faz total diferença, né, Sim. doutora? Como que funciona esse acompanhamento desde o primeiro contato? Então, através da escuta sempre, né. Eu Uhum. vou O paciente sempre vem para a primeira sim, consulta, e aí ele vai vem participar quase que de uma entrevista, uma anamnese, sim, né? aonde eu vou conseguir, ali, buscar toda a expectativa que, na verdade, quando o paciente procura para harmonização, ele vem com muitas expectativas, então Sim, ali eu vou entender toda a expectativa dele, tudo que ele busca, tudo que ele quer melhorar. Às vezes ele aponta algo que para ele é um defeito, né, "Ah, eu gostaria de melhorar isso", sim. e aí a partir dali, eu vou começar um planejamento juntamente com ele e nesse planejamento, a gente vai explicar principalmente para ele quais são as expectativas reais, o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, e a partir dali a gente começa juntos a construção, ao gerenciamento desse envelhecimento, né, porque infelizmente todo dia a gente acorda um pouquinho mais velho, né, então a gente É vai assim, gerenciando cada isso. dia mais é um a menos, né? Sim, O que que você observa na avaliação, doutora, que vai além que o paciente vê no espelho, né? Porque a gente sabe que por trás de um reparo estético, de uma melhora estética, existe algumas coisas internas que precisam ser compreendidas, né? Eu acho que sobretudo vocês, eu acho que vocês da área da estética têm que ter esse olhar mais integral, né, sim. para entender, o quanto aquilo incomoda o paciente, né, advindo de que ele quer melhorar, o porquê, para quem, né. Sim, não, e a palavra-chave é essa mesmo, né, muitas vezes é para si próprio, Sim, porque hoje infelizmente são poucas pessoas que se aceitam, né, como sim, são. Então muitas vezes é para si próprio, e é uma dor tão grande que a pessoa não consegue falar, então ela não consegue olhar e apontar e falar assim: "Olha, é isso que me incomoda no espelho". Você vai observando que está com uma baixa estima, você vai observando que a pessoa através de uma boa anamnese, que a pessoa não consegue mais se olhar no espelho, você consegue observar que algo traz uma dor mesmo. Então é isso que a gente vai buscando para poder trazer algum tipo de conforto para o paciente, mesmo que ele não consiga expressar isso, que ele não consiga falar para você: "Olha, minha dor é isso. Talvez eu ouvi isso de alguém e me feriu e eu não tive, coragem ou oportunidade de tomar uma decisão e mudança em relação a isso". Mas ela teve a iniciativa de estar ali na minha cadeira e estar apta para esse tratamento. Então, sim, é isso que o espelho não nos mostra e que a gente tem que ter essa sensibilidade para captar. São muitas dores. Hoje, infelizmente, a gente, vivencia isso muito de perto. São uhum. muitos pacientes com muitas dores. Sim, a gente
sabe que nem a maioria das melhorias estéticas são advindas de algum transtorno, de alguma insatisfação, Sim, de alguma mudança de ciclo, início de fase nova. Então, exato. são muitas coisas emocionais que estão ligadas, que é importante o profissional da saúde, o profissional da estética, sobretudo, Uhum. avaliar e entender, para ver até onde ele vai poder contribuir para aquela virada de chave, para aquele novo ciclo, né? Sim, é verdade. Quais são os pontos chaves no pós-procedimento que muitos profissionais ignoram, mas que você, doutora, considera assim fundamental? Paula, a gente precisa fazer com que o nosso paciente entenda que o procedimento não se resume só ali no ato, Sim. né? A gente precisa ter um acompanhamento pós. Então, assim, entre a parte que cabe ao paciente, a hidratação, o filtro solar que a gente indicar para que ele use, Uhum. todos os cuidados que a gente preconiza de não manusear a área ali que foi operada imediatamente, tudo isso é tão importante quanto ele vir nas consultas periódicas. A gente fala de uma construção, então se o paciente for lá, fizer o preenchimento labial e for embora e não voltar mais, ele vai ter aquele resultado imediato Uhum. que vai ficar satisfeito, mas não é o que a gente Sim. pode entregar para ele. Então, assim, voltar nas consultas periódicas, fazer o acompanhamento, fazer o retoque. Retoque não é uma transformação, retoque é um refinamento. Sim. Fazer o retoque no momento adequado, estar nas consultas, disso eu não abro mão. Então, fazer com que o meu paciente se conscientize que a gente inicia um casamento ali e que ele vai vir com frequência no consultório, é o que eu não abro mão. Com certeza, é um casamento mesmo, né? Sim, Olha, agora eu vou caminhar de mãos dadas com você para a exatamente. gente gerenciar seu envelhecimento e você envelhecer com dignidade. É sobre isso, Exatamente, né, é sobre doutora? isso. Olha, como que você orienta sobre essa manutenção, sobre esses retoques e a longevidade dos resultados? A gente sabe que os hábitos de vida também influenciam Influencia, numa longevidade desses procedimentos, na durabilidade, né, doutora? sim. Tudo é muito relativo, eu não consigo, falar que eu tenho uma receitinha e entrego padrão para todos, Uhum. porque tem que ser individualizado mesmo, porque é como você disse, é muito relacionado ao estilo de vida de cada um, né. Sim. Tem pessoas que têm hábito de usar protetor solar, outros que não, que a gente tem que ficar ali em No cima, né, pé, no pé. Então a gente cobrando. tem que trabalhar de uma maneira bem individualizada, como nos tratamentos, né, individualizados por conta disso. Mas eu busco sempre falar que a gente não tem o efeito Cinderela, né, que vai fazer o preenchimento e acabou ali. Então a gente vai ter que fazer, o uso de algumas coisas em casa, a gente vai ter que ter esses encontros, com um pouquinho mais de frequência, e os refinamentos estão ali só para poder agregar mais, né, para Lapidar, refinar. gente, e refinar, Exatamente, depois tem que manter. exatamente. Dúvidas frequentes e verdades não contadas. Nós vamos entrar nesse próximo bloco, mas antes eu vou chamar um rápido bloco comercial para a gente tomar uma água e a gente já volta, tá bom? Tá. Fiquem ligados aí. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens.
Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Estamos de volta. Para você que está entrando aqui agora no nosso canal, eu estou hoje com a doutora Fernanda Cautela, ela que é cirurgiã bucomaxilofacial, ortodontista, especialista em harmonização orofacial, cirurgias da face, enfim. Aquela profissional raiz que migrou para a orofacial, mas que aplica muitas técnicas e todo o sua expertise e conhecimento da odontologia tradicional nos procedimentos estéticos hoje, né, doutora? Sim. Vamos falar agora sobre dúvidas frequentes e verdades não contadas. Doutora, qual que é a idade ideal para começar a fazer os procedimentos? Na verdade, não existe idade ideal, e sim momento ideal, né? Sim, Quando começa aquela dorzinha falando que algo está incomodando, esse é o momento ideal. de começar. Precisa fazer toxina o ano todo? Não, não é o ano todo. A gente tem alguns intervalos, né, que a gente preconiza, que normalmente é de 4 a 6 meses, mas cada organismo absorve de uma maneira, né, a toxina, então é em torno de 4 a 6 meses. Harmonização vicia? Na verdade, o que vicia é você se sentir bela e Verdade, querer tudo isso. adorei! Com E você certeza. querer ver essa versão no espelho, né? Mas não é a Sim, quem harmonização não que quer se ver vicia. melhor, gente, né, doutora? Quem não Sim, quer se ver melhor a cada dia mais, né? Se olhar no espelho, se amar, gostar do que tá vendo, né? sim, Eu acho que é isso que vicia, né? exatamente. Eu mesma faço meus procedimentos ali, faço minha tecnologia, faço o botox. Quando eu começo a mexer demais, eu gesticulo muito a face para falar. Quando eu vejo que tá mexendo demais a testa, eu já me incomodo. Ah, não, tem que fazer Já meu tá na botox, hora. retocar. Então, é o se sentir bem. Eu acho que o que Sim, vicia é a gente estar bem, é gostar do que a gente vê exatamente. no espelho. Isso que vicia Exatamente. muito. Fale um pouco, doutora, sobre deixar o rosto deformado. Hoje a gente vê alguns artistas, principalmente, que retiraram procedimentos, excesso de produtos, porque se viram, num determinado momento, deformado. Eram outras pessoas. Como que você enxerga isso? Na verdade, não é nenhum dos tratamentos que deforma. Na verdade, é a falta da técnica, é o exagero. Então, independente de qual seja o que a gente vai aplicar, qual produto, seja ele um fio, seja ele um ácido hialurônico, é você ter critério. Então, trabalhar naquilo que a gente preconiza, menos é mais, sem exagero. O que vai deformar é a falta de técnica e a falta de critério. É, porque assim, geralmente no gerenciamento do envelhecimento, na harmonização, há um conjunto de procedimentos que Sim, que são feitos ali, um complementando o exato. outro, né?
E é por isso que nós falamos no início que não existe receita para bolo. Cada rosto tem uma Uhum. necessidade, né? Tem um Exatamente. perfil, algo que vai ser feito ali de forma personalizada, né? Sim, Por isso bem que não adianta eu chegar com individualizado. fotos, eu quero assim. Você tem um Não, rosto único, Deus te fez único. Doutora Fernanda vai só dar uma melhorada no que você já tem de bonito, exatamente. né? Então, acho assim que é saber fazer essa junção de procedimentos de forma responsável, né, doutora? Exatamente. O rosto nenhum fica deformado. Não. Quanto tempo dura em média uma harmonização natural? É possível falar assim que dura tempo? Ou cada caso é um caso? Não tem uma validade que nem um produto que a gente compra, né? Uhum. Cada tipo de tratamento, a gente tem uma noção de tempo ativo, né? Um exemplo, um ácido hialurônico, dependendo da marca, de 6, 9 meses até um ano. Uhum. Só que isso também é relativo em relação ao organismo. Então, a gente não consegue falar que uma harmonização ela vai durar por X. Nada é definitivo, né? Ou pelo menos não deve ser. A gente trabalha com todos os produtos para trabalhar com segurança, até pelo motivo de, se for necessário que a gente remova, a gente consiga com segurança também, né? Então, assim, não dá para falar um tempo exato de duração, mas quando a gente arrisca um palpite, a gente está falando em média de um gerenciamento de novo, em média de 9 meses a um ano. Perfeito. Não é que a harmonização vicia, tá, gente? O que vicia é se ver bem, é Sim, gostar do você que vai tá querer vendo, né? fazer mais e a culpa não é minha. Ai, doutora Fernanda, já são quantos anos atuando nessa área da harmonização orofacial? Da harmonização, eu consigo falar que eu tô bem fresquinha. Aham. Na harmonização, eu tô 5 anos. Mas na odontologia já é mais de 20, né? Já tá nos 20. Ah, é gostoso, não é? Impactar vidas. Você se Sim, sente realizada fazendo o que você faz sim, eu hoje? sou apaixonada pela odontologia, eu sou apaixonada por pessoas, eu gosto de estar em meio de pessoas, eu gosto de cuidar. Eu falo que uma das minhas linguagens do amor, com toda certeza, é o cuidado. Eu gosto de Com cuidar. certeza. Desde um filho, desde um paciente, desde a minha gatinha, eu sou apaixonada em E cuidados. você se cuida muito também, a gente percebe que você é uma mulher muito bem cuidada, né? Gosta de realçar. A gente sabe que você faz procedimentos, você se cuida, mas não sabe, não dá para saber o que você faz. Sua face não entrega. Na verdade, em mim é tudo com muita sutileza, porque eu Você mesmo tenho que faz? algumas coisas, mas na Aham. verdade é porque eu tenho uma doença autoimune, eu tenho lúpus, então eu não posso fazer tudo que eu gostaria. Olha, que Porque se eu sacanagem. pudesse, exatamente, se eu pudesse, com certeza, não estou falando de exageros, não, mas eu faria algumas coisas a mais. Então, assim, uma coisa que eu acho que todo mundo deve fazer é bioestímulo de colágeno. É uma coisa que traz muita elasticidade para a pele, devolve muita firmeza, e é um procedimento que eu não posso fazer, então eu faria com certeza, com frequência. Então, assim, em mim, o que eu faço é a toxina, Uhum. o botox, né? Eu faço aplicação, eu realço o lábio, então sempre que minha reumato libera, eu coloco um pouquinho de ácido hialurônico no lábio. Eu também gosto de colocar um pouquinho na ponta do nariz, assim. Aham. Marionete, essas linhazinhas, dou essas suavizadas, Ah, mas se falar de gostar mesmo, eu queria fazer muito mais mas é uma coisas. mulher muito bem cuidada. É nítido, tá? Que você Obrigada. se cuida. Que recado você deixaria essa noite para quem está nos acompanhando sobre autoestima e o autocuidado consciente, doutora? Eu acho que nós mulheres, na verdade todos, mas nós mulheres, a gente não pode se negligenciar, a gente tem que estar sempre se olhando, e não é se olhando que eu falo só para uma roupa que a gente veste, Não, é se olhar num todo, estar bem, buscar estar bem sempre emocionalmente, feliz, buscar desde uma atividade que a gente goste, algo que nos traga prazer, com certeza. em procedimentos, seja no que te faz sentir bem, plena, feliz, a gente precisa estar em busca disso constante. E eu tô aqui para ajudar todas vocês que precisam, se sentirem melhores, se À sentirem bem. disposição, né? Sim. Doutora, para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual o seu Instagram hoje?
doutora.fcautela. E você está atendendo aqui hoje em Cuiabá, em qual clínica? Sim, Clínica Leblanc fica... Eu sempre esqueço o nome do setor. O João vai colocar para vocês aqui na telinha, tá bom? Clínica Ótimo. Leblanc, só colocar no Waze que vocês vão Sim. conseguir chegar lá com muita segurança, uma clínica linda, muito bem localizada, por sinal, Sim. excelente. Doutora Fernanda, muito bom receber você aqui mais uma vez. Você é muito leve, fala de forma muito natural, muito calma sobre a estética, né? Esse universo que cresce tanto. Sim. Você tem ideia de quantas especializações, quantos cursos já fez no decorrer depois que você Não, escolheu a hora? não, muitos, muitos. Inclusive agora eu tô fazendo um de cirurgia estética da face, que agora futuramente, um futuro breve, a gente vai estar podendo fazer umas cirurgias um pouco mais De invasivas, implantes faciais, né? implantes faciais, São as blefaroplastia. harmonizações definitivas. Exatamente. Não é definitivo, mas a gente vai precisar ainda dos refinamentos também, mas é algo um pouco mais Mas a estrutura duradouro. fica ali, né? Sim. Que Então, legal. assim, não sei quantos cursos, mas são muitos, muitos mesmo. Você viu que bênção, gente. É um profissional de excelência, né? Que vem aí buscando trazer inovações. Eu fico tão feliz porque eu vejo o nosso estado com um nível tão alto de profissionais. Hoje a gente não precisa sair daqui, né, para Não, buscar. não Eu falo precisa. isso, eu achei que quando eu cheguei aqui eu tivesse que agregar tudo que eu precisava com a minha rotina médica indo para Goiânia. E não, eu tenho todos os profissionais aqui, todos de muita excelência. Então a gente realmente não precisa sair daqui para ser bem atendido. Eu também acho que não. Mato Grosso tem se tornado uma referência. A gente levanta, inclusive, essa bandeira. Temos excelentes profissionais, graças a Deus, profissionais de ponta, Sim. que investem, que vão para grandes centros, que trazem o que há de melhor lá. Temos também cursos aqui, está vindo coisas aqui para o nosso estado também. Eu fico muito feliz com esse avanço, né, com tudo que vem acontecendo. Doutora Fernanda, muito obrigada mais uma Eu que vez por ter agradeço. aceito o nosso convite, ter vindo aqui falar um pouquinho sobre a beleza, a estética, esse universo que vem crescendo, evoluindo, transformando. Eu falo que a estética, ela é uma locomotiva, né? Sim, Então, assim, todo dia tem novidade, sim, por isso que isso exige muito estudo de vocês sim. também, né? Porque tem muitas novidades, é novidade todos os dias. E que bom que você nos escolheu, que você escolheu morar aqui em Cuiabá. Eu que Só temos a ganhar. agradeço. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Paula. Boa noite. Eu agradeço. E Breve, breve você está aqui de novo, sim, viu? Ela vai estar aqui de novo trazendo mais informação para vocês. sim, Menos é mais quando quem aplica sabe o que está fazendo. Então, tenham muita atenção, muito cuidado na escolha de quem vai tocar no seu rosto, quem vai fazer um procedimento. Não vão por preço, sim, porque a gente viveu, ano passado mesmo, a gente teve várias proibições da Anvisa, clínicas fechadas, exatamente. procedimentos aí como o fenol proibido, porque as pessoas procuram preço. Quando se trata de estética, gente, desconfie quando é muito barato. Né? Você, E né, é doutora? saúde, né? Precisa pensar como saúde, na Sim, verdade. Quando se gente, trata o da meu saúde, rostinho não é qualquer um que põe a mão, não. a gente é o nosso maior bem, né, Paula? A Com gente tem que tomar certeza. conta da gente Com mesmo. certeza, e o seu rosto é seu cartão de visita, né? Você tem que estar na mão de bons profissionais para que profissionais cautelosos, doutora Fernanda, cautelosos, que sabem o que Gostei, estão ó. fazendo, né? Que não vão fazer ali, errar a mão, que não é aquele profissional que topa tudo. Fique Sim, atento também desses profissionais que vocês vão, que topam tudo, que embarcam exato. em qualquer viagem, porque isso pode custar um preço muito alto, Sim, é verdade. né? Obrigada, viu, doutora? Ó, vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você e pode compartilhar e replicar essas informações com o maior número de pessoas. Faça com que essa informação chegue longe. A informação ela salva vidas. Você vai dar a oportunidade também de um amigo, um familiar, conhecer o trabalho da doutora Fernanda Cautela. Falo que o Mato Grosso está cheio de grandes talentos. A doutora Fernanda é uma delas, né? Ela veio para cá recentemente, mas vem construindo sua trajetória aqui em Cuiabá. Eu peço que vocês compartilhem e repliquem para que a gente possa sempre estar trazendo novidades aqui para vocês, tá bom? Espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cash. Até lá!